condomínio, uma reunião de condomínio, mas também, infelizmente, ela foi furtada, então eu também estou resolvendo esse problema. Isso aconteceu hoje. Além disso, o nosso querido Matheus, ele está aí, eu não sei o quanto que ele vai conseguir participar, porque ele está com Covid. Ele está aqui com a gente, ele está bem, mas tem uma coisa, né? A gente tem que cuidar. Então, vou ser eu, assim, que vou fazer a maior parte aqui da conversa, trocar a coisa. Eu só estou tentando corrigir um negócio aqui que eu abri. Aí, beleza. Mandem boas energias aí para a Gabi e para o Matheus que está aqui com a gente. Matheus, você já começou a gravar? Comecei. E estamos sobrevivendo aí, né? Vamos embora. Ele está em casa aí, né? Descansando, mas está aqui com a gente. Né? Eu não vou me alongar muito na apresentação. Normalmente eu não gosto de fazer isso mesmo. Acho que a gente tem que aqui mais conversar, ou a gente tem que ouvir o que vocês pensaram da leitura, né, e trocar ideia a partir do que vocês têm, mais do que a gente colocar qualquer coisa. E também, esse é um capítulo, vocês devem ter notado, um capítulo duro, né, de ler. Capítulo duro, porque é um capítulo que visivelmente, assim como alguns outros, não estava exatamente pronto, né, para publicação. Em larga medida, que a gente vê aí é uma coleção de notas bibliográficas, né, que o Marx estava juntando ali, que ele com certeza ia usar para escrever aquela seção, mas ele nunca chegou a desenvolvê-la, né? E o Engels, a partir dos manuscritos, já que foi o Engels que organizou, né, o livro 3 e o 2, reproduziu ali, adicionou uma coisa ou outra, mas não tanta coisa assim, né? E também é um capítulo que, digamos, está no meio de uma sessão grande, né? Tem vários capítulos nessa sessão. Quantos capítulos tem aqui? Deixa eu só achar. Do capítulo 21 até mais ou menos o 30. Né? Então, ela está mais ou menos no meio da sessão. Ela, de uma certa forma, sintetiza algumas coisas e, por outro lado, abre assuntos novos. Realmente é um capítulo duro e por isso que eu estou dizendo que vale a pena a gente conversar aqui não apenas sobre só o que está no capítulo, mas as dúvidas que ele pode ter suscitado, né? Inclusive em relação, por exemplo, a temas que talvez venham dos outros livros. De maneira geral, no entanto, né, o que eu posso dizer sobre esse capítulo? Essencialmente, o nome do capítulo, para começar, né? Crédito e capital fictício. E é curioso, porque a gente fica com a expectativa de que o Marx vai falar bastante sobre o capital fictício e ele fala muito pouco. Aqui não dá nem para entender direito ainda o que é o capital fictício. Ele vai tratar dessa questão um pouco mais à frente, nos próximos capítulos. Mas ele vai usar como principal, ele vai usar como parâmetro ali para a discussão dele a questão da letra de câmbio, né? Que é uma promessa de pagamento. Tá, o que significa isso? Não sei se talvez tenha ficado claro ou não, mas eu vou comentar. Né? Digamos que eu seja o produtor lá de algodão. E o Jorge, que eu estou vendo aqui na câmera, vai comprar então o meu algodão. Mas ele não tem o dinheiro naquele momento para comprar. Eu estava até relendo aqui o capítulo 3 do livro 1, né, que é sobre o dinheiro. Então, a gente vê lá no capítulo 3 do livro 1 as funções do dinheiro. E uma das funções do dinheiro é justamente essa, né, de servir de meio de pagamento. Qual que é a diferença, então, da função do dinheiro como meio de pagamento e a função do dinheiro como meio de circulação? Ora, meio de circulação, você troca, né, lá no ciclo das mercadorias, MDM, né? Para um lado, para o vendedor, é o ciclo MD. Para o outro lado, é o ciclo DM. Claro que ali ele está falando da circulação simples de mercadoria, mas ainda que aqui a gente já esteja falando, né, do ciclo do capital, de qualquer maneira, né, o ciclo do capital vai se dar mediado pela circulação de mercadorias. Portanto, na circulação simples, ou quando o dinheiro funciona como meio de circulação, se troca a mercadoria, né, pela quantidade de dinheiro equivalente.
Quando ela funciona como meio de pagamento, o vendedor e comprador se tornam o quê? Se tornam credor e devedor. Porque o que se faz é temporalmente alargar esse tempo, esse período, né? Então, por um lado, o vendedor não vai receber imediatamente o dinheiro, né, pela metamorfose da sua mercadoria. Ele cede a sua mercadoria, né, e em troca recebe o quê? Um contrato, né, uma promessa de pagamento depois de um tempo. E pelo outro lado, o comprador, que deveria, né, fornecer o dinheiro, ele recebe a mercadoria antes de ter esse dinheiro, né, com a promessa de pagamento futura. Nesse caso aqui é a mesma coisa, é a letra de câmbio. Ou seja, o George, como comprador, né, não vai me dar o dinheiro imediatamente. Não é? Eu vou emitir uma letra de câmbio contra ele com uma promessa de pagamento em determinado prazo. Né? E a gente vê essas letras de câmbio tendem a cobrar o quê? Juros, né? Pelo risco e etc e tal da operação. Então essa letra de câmbio, ela não é a única forma de crédito, mas é a forma de crédito que o Marx está usando aqui para fazer a discussão, né? Entre os compradores e etc e tal, é uma forma de crédito muito comum da sua época. Bem, o que a gente está vendo aqui ao longo de todo esse capítulo? Né? O que é então essa questão do capital fictício? A gente que é mais ou menos o que a gente está vendo, ainda que ele não esteja descrevendo isso do ponto de vista histórico com todas as letras. A gente está vendo, mas ele ainda não está, a gente não refletiu a respeito ainda, né, nesse capítulo. O que acontece é o seguinte: nos capítulos anteriores, então, a gente estudou ali, por exemplo, o capital portador de juros. Né? O que é esse capital portador de juros? Justamente é a autonomização do capital monetário, né, numa função específica, que é a de servir justamente para, principalmente, como as funções do capital monetário, como sempre, né, mas ele se autonomiza, por exemplo, o capital do banqueiro, que empresta o dinheiro, recebe os juros em troca, certo? Nesse caso aqui, o que a gente está vendo é o seguinte: quando se empresta o dinheiro e você recebe a dívida em troca, você tem essa relação direta. Aqui, o que já é a letra de câmbio? É um título dessa dívida. Né? É um título autonomizado. Não é simplesmente o contrato. O George está devendo para mim. Não é só isso. Eu fico com esse título na mão. E esse título eu posso usar como meio de pagamento, eu posso descontar esse título, eu posso usar ele como dinheiro. Então, os títulos de dívida que se formam pela relação de empréstimo, etc., eles circulam como se fossem dinheiro. Né? E o que a gente tem aqui nesse capítulo, que o Marx, nas citações, ele recupera várias vezes, é como isso pode levar uma especulação desenfreada. Né? Ele mostra ali das crises e etc. E tal. Então, essa dívida se autonomiza num título e esse título pode circular, etc. E tal. Com esse deslocamento, então, entre a produção e venda, essa especulação ela pode se tornar ali cada vez mais evidente, né? Cada vez mais forte. Essencialmente aqui, é bom a gente separar as coisas. Capital fictício não é a mesma coisa que especulação. Capital fictício, a gente vai ver, é justamente essa forma do capital no qual você tem um título que vai te render dividendos, né? Vai te render juros. Então pode ser um título de dívida, pode ser uma ação de uma empresa na bolsa. Né? No primeiro caso, no título de dívida, vai te render juros. No segundo caso, no título da ação, vai te render um dividendo. Né? Ou seja, essa apropriação de um título e da expectativa do fluxo futuro. Bom, ali, no capítulo, como ele fala muito da especulação, é interessante a gente recuperar isso, porque tem um momento que ele coloca até que você não emitia mais o título, não emitia mais a letra de câmbio para obter a mercadoria, mas pedia a mercadoria para poder emitir uma letra de câmbio. Né? Então, o que o cara fazia? Ele ia lá e comprava as mercadorias, por exemplo, emitindo uma letra de câmbio e vendia essas mercadorias já para outra pessoa emitindo outra letra de câmbio. E depois descontava. Né? E essa coisa vai passando para a mão de um do outro, e etc. e tal. Né? O que faz com que isso exploda? Justamente não é o fato de apenas você fazer isso, né? É que você, ao fazer isso, está descolando no reino ali da circulação cada vez mais da própria produção real. Então, por exemplo, essa compra e venda excessiva, em certo momento, cobrava seu preço, por exemplo, na medida em que a quantidade de mercadorias
compradas era tão gigantesca que não encontrava mais, não conseguia mais vendê-las, né? As mercadorias físicas mesmo, e não apenas a sua promessa. E com isso desabava o preço dessas mercadorias, né? Desvalorizava capital pra cacete, esses títulos de valor perdiam muito de seu valor, as taxas de juros aumentavam, o processo de reprodução inteiro travava e a crise era catastrófica, quebrava um monte de gente, desvalorizava o capital, depois retornava o processo de acumulação. Mas é mais ou menos esse processo que a gente está enxergando ali. É bom a gente ter em mente que a especulação é importante para as crises e etc., mas não é a única causa da crise, nem a essencial, né? E a gente também não está discutindo especificamente a crise aqui, porque nesse capítulo esse aspecto da especulação aparece muito, né? Mas justamente, da onde que vinha então essa crise especulativa? Justamente desse fato de que essa dívida se torna um título de apropriação autonomizado, que é o que vai se chamar de capital fictício, né? Até porque aquilo ali não foi realizado ainda. Às vezes o cara vendia as mercadorias que sequer tinham sido produzidas, né? E circulam como dinheiro, né? Você podia comprar sua mercadoria com outro título de dívida, etc. E ali ele inclusive comenta ali como funcionava, né, no clearing house lá dos bancos, né? Ou seja, eu sou um banco, tem um monte de títulos de dívida, o outro banco tem um monte de títulos de dívida, um deve para o outro, tanto os bancos quanto as próprias pessoas que colocaram seu dinheiro no banco ou emitiram as letras de câmbio, eles se compensavam todos, né? Ou seja, não precisa sempre ter as peças monetárias circulando, porque as coisas se compensavam. Isso ainda funciona mais ou menos assim no sistema bancário, mas eu não saberia explicar isso a fundo, até porque não sou especialista do sistema bancário, pelo menos ainda. Mas só dar uma visão geral do texto, porque eu acho um texto, particularmente, um capítulo duro de ler, né? Como eu falei, as partes que o Marx escreve são partes que não estão exatamente super desenvolvidas, e a larga medida desse texto são notas, citações soltas. Mas é mais ou menos esse processo que ele está discutindo. Da minha parte, era isso que eu tinha a comentar, e eu abro, seja para o Matheus fazer um comentário se ele sentir necessário, ou para vocês abrirem para as perguntas, comentários, etc. Por mim, pode abrir, sem problema nenhum. Então, beleza. Júlia. Levantou a mão, pode falar. Gente, boa noite. Então, eu queria perguntar uma coisa, assim, talvez seja um pouco óbvia, mas eu não sei se faz sentido, né? No caso, esses títulos de dívida, as letras de câmbio e tal, a gente poderia entender como o que se desenvolveria em ações? Nas ações? Então, esse título de dívida, ele não é bem uma ação, porque a ação é um título de propriedade sobre uma empresa e sobre os lucros futuros dela, né? O título de dívida ainda existe hoje, né? Você tem, as empresas emitem o que se chama de debentures, que são, elas emitem, elas jogam no mercado, né, as debentures e emitem essa dívida para usar esse dinheiro para alguma coisa, né? E as pessoas que seguram esses títulos têm um título de dívida privado, né? Nesse caso aí, não são debentures, né? Não é uma empresa que está emitindo títulos de dívida, são os próprios compradores, né? O comprador e o vendedor ali entram no acordo, o vendedor emite um título de dívida sobre aquele comprador, porque, digamos assim, é uma relação mais imediata, mais simples, né? A letra de câmbio entre o comprador e o vendedor, né? O debenture, por exemplo, da empresa que emite título de dívida é uma relação um pouco mais imediata, mas a ideia é mais ou menos a mesma, né? Também, tipo assim, né, a ação, a empresa que vende, né, o título de dívida e tal, é o banco que vende também, diferente, tem essa diferença, né? Bom, tá, sim, Ou isso mas eu diria geral, que, não. para a gente não ficar tanto na diferença, por exemplo, da letra de câmbio com outros títulos e tal, vamos pensar só na diferença entre ações e dívidas, né? Quando você
emite ações, você não está emitindo uma dívida. Você está emitindo um título de propriedade, né? E por você ter aquela propriedade daquela empresa, você tem direito à apropriação dos lucros futuros, né? Não é um título de dívida, não há uma compra de um produto de um lado, né? E aí você emite uma dívida para depois pagar. É diferente de você emitir uma dívida mesmo, né? Por exemplo, a emissão de debêntures, em que a empresa emite uma dívida, né? Com as debêntures você não tem propriedade da empresa. O que você faz é emprestar dinheiro para a empresa, né? Na prática, o que as letras de câmbio são é o seguinte: o vendedor não está emprestando dinheiro, né? Ele está adiantando as suas mercadorias, né? O que o banqueiro faz é emprestar dinheiro para receber, né, o dinheiro com juros depois. Nesse caso das letras de câmbio, o que o vendedor está fazendo é o seguinte, ó, tudo bem, eu te adianto aqui essas mercadorias, digamos, o algodão que você quer comprar de mim, né? Você pega elas agora, sem precisar me pagar agora, e você me paga daqui a 3 meses. Certo? Então há aqui um intercâmbio de mercadorias. No caso das ações, não há um intercâmbio de mercadorias, há uma transferência de propriedade. Não, entendi. Perfeito. Realmente, bem diferente, né? Mas, assim, eu pensei mais em como essas duas coisas, né, circulam como valor, né, como dinheiro, assim, né? Você pode negociar elas, né? Então, é isso que pode parecer, mas é totalmente diferente, realmente, né? Igual ele fala aqui, né, que eles iam juntando esses títulos e iam circulando, passavam na mão de 30 pessoas e aquilo ia, não sei se eu entendi errado, mas como se os juros fosse rendendo enquanto isso, né? Aqui como é que funciona essa coisa do circular? Pelo menos pelo que eu estou entendendo. Não é? Você imagina que você, Júlia, é a vendedora e eu, Yuri, sou o comprador. Então, você vai lá e você cede a sua mercadoria para mim sem receber o dinheiro naquele exato momento. Você recebe uma letra de câmbio, né? Aí, digamos que você queira comprar uma mercadoria do George. Digamos que você queira comprar, sei lá, matéria-prima para você fazer os seus algodões, né? E daí, o George, ao invés de você, por exemplo, dar dinheiro em troca disso, ele aceita a letra de câmbio que você emitiu contra mim, entendeu? Essa dívida que antes eu tinha com você, agora está na mão dele. Sacou? Mas os juros muda alguma coisa? Isso vai rendendo juros enquanto Não, isso ou não tem nada a ver? Os juros não tem nada a ver aqui? ele vai receber Mas os juros eu sou ruim de economia, viu, gente? Não, é que ele vai receber aqueles juros que eram para você, né? O que você está fazendo na prática é transferindo a propriedade daquela dívida, que para você é um ativo, para ele. Né? Agora, quem tem o direito de apropriação daquele dinheiro mais os juros é ele. Porque você trocou, né, essa letra de câmbio pelas mercadorias dele, por exemplo. E uma coisa importante aí também, a letra de câmbio, ali no capítulo, a letra de câmbio, tal como Marx expõe o objeto nesse capítulo, ela pode funcionar somente como uma forma de dinheiro de crédito, meio de pagamento. O Yuri distingue muito bem ali as funções do dinheiro, que é uma coisa importante a gente ter visto nesse capítulo, né? Mas as letras de câmbio, elas podem assumir a determinação de capital portador de juros a partir do momento em que você desconta elas. Mas aqui a gente está pressupondo, em boa parte dos momentos do texto, somente a sua determinabilidade como dinheiro de crédito. Inclusive, por isso que até as coisas ficam confusas em boa parte do texto, mas é uma coisa que a gente pode levar em consideração. As letras de câmbio constituem uma forma para excellence do capital comercial, aliás, do crédito comercial, lá na época do Marx, inclusive, a forma mais desenvolvida. O crédito bancário, de certa maneira, toma o papel do crédito comercial enquanto forma predominante do crédito no capitalismo no desenrolar, em especial do século XX e tal. A letra de câmbio existe também, né? Mas acho que o crédito comercial
fundamental, a forma principal hoje, mas eu não sabia dizer, inclusive, teria que estudar. Mas o que o Matheus colocou aí, Júlia, é justamente isso, né? Essa letra de câmbio que você emitiu contra mim, vendendo, ela vai servir de meio de pagamento para você comprar outra coisa de outra pessoa, entendeu? Você dá ela de garantia. A pessoa vai ceder as mercadorias dela para você e você vai passar a letra de câmbio que você emitiu contra mim de meio de pagamento dessa sua compra. Não sei se é só eu, mas deu uma travadinha na sua fala, Yuri. Será que foi só eu? Não, mas eu posso repetir, eu não falei muita coisa. O que eu disse é, nesse quiprocó aqui, eu comprei de você a crédito. Você comprou do George a crédito, né? O que você deu para o George, por exemplo, de garantia? A letra de câmbio que você emitiu contra mim. Entendeu? Então essa dívida começa a circular como meio de pagamento. Ela é capital fictício porque ela é um título de apropriação de um valor que não existe ainda. Não, beleza, entendi. Obrigada. Uma relação, Júlia, que talvez, eu não sei também, viu, Yuri, dá uma verificada, mas uma relação interessante de fazer para entender, que eu acho que aí não entra talvez a questão do capital fictício, mas assim, para entender como esses títulos de dívida vão circulando, pensa no antigo cheque. Algumas pessoas ainda usam. Tinha uma época que a gente passava cheque, e assim, você não ia lá no banco pegar o cash e descontar o cheque. Muitas vezes você não tinha nem tempo de ir no banco. O que você fazia? Você ia pagando, tipo, outras pessoas, você ia repassando o cheque na praça, tá ligado? E o cheque ia andando. É claro, aí você não tá pagando juros sobre o seu cheque, né? Mas assim, na realidade, é um título de crédito, é uma dívida que você está passando para frente, né? Não sei isso. se entra na. Eu acho que o exemplo é ótimo. Eu acho que a ideia é justamente essa. Pô, eu queria falar uma coisa tem uma parte do texto que eu fiquei meio confuso, que é a parte que ele fala da especulação do comércio com a Índia, com as Índias Orientais, que eu acho que eu entendi porque naquela época demorava, né, para chegar as mercadorias, aí tinha uma especulação, mas eu não entendi a parte que a parte da citação que fala quanto mais pobres se tornavam os envolvidos, maior era a necessidade de comprar para, por meio disso, encontrarem novos adiantamentos e uma reposição do capital perdido. Entendi isso. Deixa eu achar aqui. Comprador e expedidor estão ambos de posse de fundos muitos meses antes de pagarem realmente as mercadorias. E habitualmente essas letras, ao vencerem, eram renovadas, sob o pretexto de dar tempo ao refluxo no negócio de tão longo prazo. Infelizmente, quando as perdas de tal negócio não levavam à sua contração, mas justamente, infelizmente as perdas não levavam à sua contração, mas justamente à sua expansão. Quanto mais pobre ficavam os participantes, tanto maior as necessidades de comprar, para, assim, encontrar novos adiantamentos, um substituto do capital perdido. A questão, pelo que eu entendi aqui, de maneira geral, você entrava nessas negociações, né, que davam errado, e a maneira... isso não fazia com que parasse essa especulação. Na verdade, eles tentavam compensar com outros negócios. Quanto mais dava errado de um lado, mais eles faziam outros negócios do outro para ver se eles compensavam. O que só fomentava cada vez mais a bomba relógio. Né? Nesse sentido, que quanto mais pobres, quanto mais o negócio dava errado de um lado, na verdade, quanto mais pobres ficavam, tanto maior a sua necessidade de comprar para encontrar, assim, em novos adiantamentos, um substituto do capital perdido. As compras já não eram reguladas por procura e oferta, elas se tornaram a parte mais importante das operações financeiras. Sucedia lá em mar, Casas das Índias, enfim. Porque a questão era essa, né? O cara fazia o quê? Ele comprava a crédito por um lado e vendia a crédito por outro.
E daí o que ele fazia? Ele pegava esse que ele vendeu a crédito por outro e descontava do outro lado. Mas nisso tudo, as mercadorias às vezes não tinham nem sequer sido produzidas ainda. Fez sentido? Onde é que está essa passagem? Para mim é na página 309 do PDF. Comprador e expedidor. A em Londres manda mediante B comprar mercadorias ao fabricante C em Manchester a serem remetidas para o navio B nas Índias. Logo depois que eles falam da colossal desvalorização dos títulos públicos e das ações. Achou? Não. É a 463 da Boitempo. 463 da Boitempo. O Marx descreve a coisa assim, né? Sobre a fraude no comércio com as Índias, que não se sacava mais letras de câmbio por ter comprado as mercadorias, mas se comprava mercadorias para poder sacar letras descontáveis convertidas em dinheiro. Ou seja, o cara não comprava, não é porque ele queria aquela mercadoria que ele emitia uma letra de câmbio, ele comprava para poder obter uma nota de câmbio depois, né, vendendo a prazo para outra pessoa para poder descontar essa nota para pagar a dívida de um negócio anterior. Agora eu entendi por que eu tô perdido. Eu achei que hoje fosse capítulo 29. Eu li o capítulo 29. Boa noite, pessoal. Tá cortando, né? Ou é só o meu? Tá cortando para mim também. O meu que tá cortando? Sou eu que tô cortando? Isso, boa noite, Yuri. E o seu? Completamente. Nossa, mas vocês não estão conseguindo me entender? Eu acho que se tirar a imagem pode melhorar. Vamos ver se melhora, então. Mas você conseguiu acompanhar o que eu falei, Bernardo? Consegui. A ideia é essa. A empresa estava endividada, o que ela fazia era fazer mais negócios a crédito para cobrir os negócios anteriores. O que você perguntou é essa a questão. Ismaim? Oi? Oi, tá ouvindo? Ouvindo. Beleza. A Júlia fez uma pergunta ali que estava relacionada a capital fictício. Eu só queria entender de novo essa pergunta. Tem como você fazer de novo, Júlia, por favor? Não, então, na verdade, a pergunta que eu fiz foi o seguinte, assim, que eu queria entender se existia alguma relação entre os títulos, né, de dívidas, letras de câmbio, com o que a gente entende hoje como ações, né? Mas que o Yuri e o Matheus explicaram, não existe, não é uma relação, não existe, né? São origens e funções diferentes, né? Isso, são coisas Mas distintas. o que me fez pensar isso foi mais como eles funcionam como moeda como dinheiro, né? Circulando assim. Mas eles são diferentes, eu entendi isso. Isso. Mas ambos podem fazer essa função, né? Exato, como você colocou. Você tem ações, você pode trocar ela por dinheiro para outra pessoa. Você vai circulando ela fictício, né? Você não vê o dinheiro, você não vê a mercadoria, mas ela pode circular como, né, representando o dinheiro igual o título de dívida, igual essas, né, letras de câmbio e tal. Uhum. Mais ou menos isso, né? Consegui entender, gente? Não, sim, é por aí. O caráter fictício, né, não é que ele não exista e etc. É que ele é um título de apropriação de um valor futuro, que ainda não foi produzido. Né? Então, por exemplo, se você tem um capital na forma de máquinas, equipamentos e tal, ele está numa forma física, né? Existe ali, etc. e tal. Né? O título de apropriação
é uma abstração disso, né? Então, você tem, por exemplo, uma ação de uma empresa. O que é isso? É uma abstração do capital dessa empresa, né? Que, inclusive, o valor desse capital pode diferir muito do valor do capital real que a empresa possui, né? Então, é uma abstração disso. Por exemplo, a ação, que representa propriedade, né, do capital daquela empresa, que vai te render o quê? Vai te render uma apropriação de valor futuro que ainda não foi produzido, no caso, os dividendos, quando esses lucros forem produzidos e distribuídos. A mesma coisa com a dívida, né? Título público é uma forma de capital fictício, porque é um título de apropriação de um valor futuro. Mas será que a ação se enquadra nisso também? Sim. São formas diferentes do mesmo conteúdo, né? Um título de apropriação de um valor futuro. Agora, é evidente que, aí a resposta que eu estava dando para a Júlia, as dívidas e as ações não são a mesma coisa, né? A ação é um título de propriedade sobre um capital, né? E a dívida, pelo contrário, é um título de apropriação sobre uma relação de credor e devedor, né? Quando você você compra uma ação, não é uma relação de credor e devedor. Você é proprietário, você é um dos proprietários, né? Tem uma parte da propriedade daquela empresa e tem direito à apropriação de um lucro futuro, né? Quando você compra um título de dívida, você é um credor, né? Você detém ali, enquanto credor, né, o pagamento ali futuro do devedor. Eles são diferentes, mas enquanto conteúdo do capital, a gente poderia colocar os dois na categoria de capital fictício, porque ambos são títulos, né, que te dão direito à apropriação de um valor futuro, ainda que eles sejam diferentes entre si. Então, eu fiz essa pergunta porque eu nunca enxerguei ações como capital fictício, e vou te explicar por quê. Porque a empresa tem um patrimônio, né? Então, por exemplo, sei lá, a Ambev, né? Se eu compro lá ações da Ambev, se eu for até a Ambev pessoalmente, ela tem lá uma máquina, ela tem os insumos, ela tem uma mesa, um computador, sei lá, vários. Então, existe um patrimônio físico ali que representa o valor da Ambev. Mas, por isso que eu não consigo enxergar isso como o capital fictício. É porque o caráter talvez a palavra atrapalhe, né? O caráter fictício do capital não significa que ele não exista, né? Significa que o valor que você vai apropriar, aquele título te dá o direito, ele ainda não foi produzido. Agora, por exemplo, se você é o credor de alguém e aquela pessoa não te paga, os bens dela são retirados pelo banco, né? Se você é um devedor, você deve uma grana, o banco pode, por exemplo, te expulsar da sua casa, se você não paga hipoteca, por exemplo, né? Tem aquela casa ali, tá ali também, né? É uma questão da dívida, de dívida. Mas tem diferenças, é evidente. Eu não estou falando que ambas são iguais, né? Elas são a mesma coisa no sentido de ser um título de apropriação de valor futuro que ainda não foi produzido. Mas então, a dívida e a ação são bastante diferentes entre si, como você coloca bem. Então, por exemplo, mas existe um valor vinculado àquela ação. E esse valor é o capital da empresa. É certo. O prédio dela, é o computador dela. Só que esse capital fixo e também um capital circulante, ele produz um valor futuro. Mas você, quando você compra a ação, você não é dono desse valor futuro, você é dono do valor atual da empresa. Você só vai colher... O que eu enxergo mais como capital fictício é a ideia de que os bancos fazem, né? De efeito multiplicador, que o Keynes chama. Que é, por exemplo, eu tenho R$1.000, né, na minha conta. Aí o banco sabe que eu gasto num mês só 200. Então o que ele faz? Ele pega R$800 e empresta para o Bernardo Oliveira, que está aqui olhando, e empresta para o Bernardo, sei lá, comprar uma casa. Ou seja, os meus R$1.000 viraram 1.800. Percebe? E não existe nada físico vinculado a esses 1.800. Ele fez um efeito multiplicador. Eu sempre achei que fosse isso, mas talvez eu esteja equivocado. Mas foi isso que eu sempre... Aí, por exemplo, se o Bernardo ele pega esses 800, ao invés de comprar uma casa, ele deposita na conta dele.
Aí o banco dele sabe que ele gasta só 200. Ele pega 600 e empresta para a Júlia. Aí se eu for olhar a minha conta bancária lá, o meu extrato está escrito 1.000. Se o Bernardo for olhar a conta bancária dele, está escrito 800. Se a Júlia for olhar a conta bancária dele, está escrito 600. Vocês perceberam que R$ 1.000 viraram R$ 2.400? Então, esse excedente de R$ 1.400 não tem nada vinculado a ele físico. Eu sempre achei que fosse isso. Isso, mas esse é o dinheiro de crédito comum, né? Não é uma questão não é o capital fictício, não nessa determinação aqui do que o Marx está tratando. Inclusive, é curioso, porque o capítulo em que ele discute o capital fictício, propriamente dito, é o capítulo 29, que o Almiro acabou lendo. Né? E ali ele vai colocar com bastante clareza a questão tanto das ações quanto com bastante clareza no limite das possibilidades dos capítulos aqui que realmente eles têm uma leitura meio dura, né? Mas bom, ele até coloca aqui a formação do capital fictício chama-se capitalização. Coloca isso lá no capítulo 29, né? Justamente isso, né? O que a gente pensa como capital fictício? É um título? Porque, veja, a questão, aí que tá, né? Essa questão que você colocou da Ambev, por exemplo, ele vai discutir ao longo dos próximos, tem 3 capítulos ali na frente, capital monetário e capital real 1, capital monetário e capital real 2, que ele vai discutir justamente isso. Por exemplo, o valor dos títulos pode desviar, né, do valor do capital efetivamente existente, né? Por exemplo, as ações da Ambev não necessariamente representam o valor, né, do capital efetivamente existente da Ambev, pelo contrário, porque você pode ter muita gente comprando aquilo ali e aqueles títulos vão inflar, né, o seu valor. Inclusive, a gente vê isso bastante no mercado financeiro hoje, né? Os valores estão todos inflados porque o Estado protege, né, a desvalorização dessas ações e faz aí o tal do quantitative easing, aí, que é basicamente emitir, o Banco Central emite, compra os títulos podres, emite dinheiro, injeta liquidez no sistema. Mas aí são coisas muito mais desenvolvidas, né? Do sistema de crédito e do sistema bancário hoje como um todo, né? E dessa esfera que a gente chama de financeira hoje, são muito mais desenvolvidas. Né? Isso que você está colocando do banco poder emprestar o Fractional Reserve System lá, ele é a forma, digamos, comum do crédito mesmo, né? Do dinheiro de crédito. O capital fictício é essa autonomização das dívidas ou do capital das empresas em títulos com apropriação futura de valor ainda não produzido, que inclusive podem virar aí meios de pagamento aí que você circula, etc. E tal. Mas você tem toda a razão, né? Vou deixar isso claro, ainda que a gente coloque a questão na mesma categoria de capital fictício, né? Quanto esses títulos de apropriação de valor futuro, etc., que estão abstraídos dessa parte material, por exemplo, da Ambev, né? Porque aquilo ali é título de propriedade sobre a Ambev, mas é uma abstração. Né? Não é como se você tem 20% das ações da Ambev, não é como se você pudesse ir lá e falar assim, 20% dessa maquinária toda aqui é minha. Né? É uma abstração disso, é a propriedade da empresa como um todo. Ainda que, enfim, a gente possa colocar os títulos de dívida, por exemplo, dívida pública, etc., e as ações na mesma categoria, é importante deixar claro, como você colocou, são coisas diferentes, né? As relações sociais ali são diferentes. É bem diferente você ter um título de dívida de uma empresa na mão ou título de dívida pública ou você ter uma ação na mão. Deixam de ser coisas diferentes. Beleza. Obrigado, cara. Essas discussões todas, ele continua ao longo dessa sessão, né? É uma sessão bem grande. Essa sessão vai acabar só lá no capítulo 36. Então, se tiver paciência, né? Porque são textos às vezes bem difíceis de ler e tal, dá para ir pegando, né, dá para ir lendo, pegando a questão um pouco melhor. Nesse capítulo 25 realmente fica difícil, né? Porque ele chama o capítulo de capital fictício, mas ele ainda não desenvolveu a coisa. A Júlia levantou a mão.
Para mim ainda tá cortando bem o seu áudio, Yuri. Puta Não sei merda, se sou gente. só eu. Coisa, né? Nossa, Não mas sei se é tá... a internet. Tem Não, hora que vai, tem hora que não vai. Mas vamos lá. Nossa, mas que estranho, meu. Quando eu estiver falando e estiver cortando, se vocês parar, eu paro e daí volto a falar depois. Eu não sei, Tá. eu tô inclusive no cabo aqui, não tô nem no Wi-Fi. É o problema do... Não, mas vamos... de fato. Tá tudo bem, vamos tentando. Obrigado, Então, Yuri. eu ia Tá fazer uma outra cortando. pergunta. Tá. Tá, né? É difícil de entender assim? Então, eu ia fazer... Oi? Não, pode falar. Então, eu ia fazer uma outra pergunta aqui, que é o seguinte, na página nossa aqui da Boitempo, na página 455, próximo de onde ele fala sobre... Ai, como é que eu vou dizer? 1, 2, 3, 4... Uma quinta página aqui do capítulo, mais ou menos, num parágrafo que ele começa assim, os empresários, aqui só nos interessa crédito comercial, tal. Ele vai falar nesse parágrafo uma hora do que parece que é da dívida pública, né? Eu não entendi se é isso que ele quer falar, e como surge aqui isso. Ele fala o seguinte, né? Ele fala assim, esta última forma de crédito apresenta para o leigo um caráter especialmente impressionante de grande importância. Primeiro porque esse tipo de dinheiro creditício vai da simples circulação comercial para entrar na circulação geral, funcionando aqui como dinheiro. E, além disso, porque na maioria dos países, os principais bancos que emitem cédulas bancárias são uma espécie de combinação peculiar de bancos públicos e privados, e, como tais, encontram-se, na realidade, respaldados pelo crédito público, de modo que suas cédulas constituem, em maior ou menor medida, meios legais de pagamento, e porque, nesses casos, vê-se claramente que aquilo com que o banqueiro negocia é o crédito, já que a cédula bancária não é mais que um signo circulante do crédito. Está explicando, assim, eu não sei, eu não entendi o que ele fala dessa relação do público-privado aqui, do crédito público, seria, assim, a dívida pública, como é que é isso? Não entendi. Isso tem um tanto a ver com o próprio desenvolvimento do sistema bancário, que é uma questão histórica, né? Então, você tinha notas emitidas, tipo, hoje, um banco, ele emite um crédito em reais, certo? Que é uma moeda do Estado brasileiro, né? Mas antes você tinha, por exemplo, bancos emitindo notas particulares do seu banco. Então você imagina que o Itaú emitisse não apenas reais, mas emitisse reais do Itaú. E o Bradesco também emitisse notas do seu próprio banco, que diziam respeito, né, às suas próprias reservas bancárias, que nem o Ismail comentou ali da questão da reserva fracionária, etc. Mas, em última instância, de qualquer maneira, aqui ele coloca, os bancos emitem, aqui, ó, tem de fato atrás de si o crédito nacional, e suas notas são o pagamento mais ou menos legal, etc. O que ele está dizendo é o seguinte, apesar do sistema funcionar daquela forma, naquele momento, de qualquer forma, né, atrás de si o que eles tinham era o Estado, né, validando aquilo. Então, por exemplo, as reservas de ouro da Inglaterra, né, que de alguma maneira também sustentavam a emissão dessas notas dos bancos particulares. Fez sentido? Não, entendi. Acho que eu entendi, sim. É que para a gente é estranho, porque, inclusive, um tanto da dificuldade da teoria é isso, né? A gente está estudando depois da coisa já ter se desenvolvido. E quando a gente lê um material teórico também, o que o material teórico faz, em larga medida, é colocar as condições gerais já postas, né? Só que a gente entende bem os processos quando a gente vê como eles se formaram historicamente. Porque todas essas formas que a gente conhece hoje, elas brotam das necessidades concretas e das necessidades internas da própria reprodução das relações sociais, né? Então, por exemplo, quando a gente se depara com isso, né, os bancos emitiam notas particulares, a gente acha super estranho. Porque hoje já tem puta de um desenvolvimento do sistema bancário, dos bancos centrais, das formas de pagamento, etc. e tal. Mas se a gente for ler a história do sistema bancário, a gente vai ver
esse desenvolvimento na sua marcha lenta e difícil, né? E aqui a gente está se deparando com isso, né? É uma situação histórica. De qualquer maneira, o que ele está dizendo é que, no limite, no fundo, no final das contas, né, os bancos emitiam, de qualquer maneira, eles tinham atrás de si o Estado e o crédito do Estado para garantir aquilo. Deu para ouvir, gente? Eu não sei se está travando, se não está travando. Deu para compreender, sim, Yuri. Tá dando umas falhadinhas, mas eu, pelo menos, consegui entender bem o que você falou. Desculpa, viu? Eu não sei Não, como resolver. imagina. Não, tá dando para escutar, tá dando para entender, sim. Obrigada. Yuri? Opa. Almir. Eu que estou meio perdido aqui nesse capítulo, né? Eu acho que seria interessante, para mim, pelo menos, a gente resgatar ali as funções do dinheiro. Tá? Porque... E aí, talvez, surja uma dúvida. Tá. Se puder. Tá. É uma boa, inclusive, uma boa questão, porque quando Marx trata do surgimento do dinheiro e etc., lá no começo do livro 1, eu diria que são os capítulos mais difíceis do livro. Dos livros, inclusive. Esses capítulos do livro 3, eles são difíceis porque eles não estão prontos, né? Estão pouco desenvolvidos. Se tivesse desenvolvido, provavelmente seria um negócio bem tranquilo. Mas os capítulos do livro 1, eles são difíceis porque é a base teórica, né, de tudo isso. É muito abstrato, né? Então, vamos lá, tentar fazer uma revisão da questão, que eu acho que é importante. Inclusive, eu fiquei lendo o capítulo 3 hoje, né, para esse encontro, porque eu achei que isso pudesse surgir aí, né? E assim, então, eu vou tentar fazer isso que você pediu, mas acho que eu vou, além das funções do dinheiro, eu vou tentar fazer uma recuperação da própria questão do valor mesmo, né? Rapidinho. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 do livro 1, que eu vou comentar aqui, né? Lá no capítulo 1 do Capital, né, o que o Marx, como é que ele começa, né? Ele começa apontando para a questão da mercadoria, né? Que essa forma social, mercadoria, né? Ela não é uma forma especificamente capitalista, ela já existia antes, mas o fato dela se generalizar é um fato especificamente capitalista, né? Nunca antes do capitalismo a produção social se deu como produção de mercadorias. Só no capitalismo isso acontece, né? Então, o que o Marx começa ali é analisar a forma mercadoria, né? Como ela é valor de uso e valor de troca, como a substância desse valor de troca, não é o valor, certo? Então, o que isso quer dizer? Que quando você compara uma mercadoria com a outra, quantitativamente, essa comparação está baseada em alguma coisa. O que elas têm em comum, que elas podem ser equiparadas e comparadas quantitativamente? O fato de elas serem trabalho humano, né? Então ele analisa o valor de troca, analisa o valor, não é? E ao chegar no valor, na substância do valor, ele analisa o quê? Ele analisa a forma, né? As formas do valor. E ele começa da forma simples, que é a comparação de duas mercadorias quaisquer, né? Digamos, então ele fala 20 braços de linho e um casaco, né? A comparação que ele usa lá. E ele coloca claramente que essa fórmula imediata, porque veja, o que é uma mercadoria? A mercadoria é um produto do trabalho que também é trocado, e nessa troca eles são igualados. Então, ele parte do mais imediato, do mais simples, do mais geral, que é a troca de duas mercadorias quaisquer, não é? Então, o que o Marx está tentando mostrar aqui? Ele está tentando mostrar que o surgimento do dinheiro se dá por um processo, né, em que
pela continuidade das trocas, não apenas duas mercadorias isoladas se comparam entre si, né? Recuperar uma coisa aqui que talvez seja importante. Quando que mercadorias são trocadas, né? Ao longo da história humana, você tinha formas de sociedade, por exemplo, tanto comunitárias quanto mesmo as sociedades de classe, que não dependiam da troca interna para sobreviver. Porque as relações sociais de produção eram tais, não é, em que a produção social estava organizada de uma determinada maneira, né? A produção, a distribuição, etc. Né? O que a troca de mercadorias representa? Ela representa produtores privados que se defrontam um com o outro sem laços sociais, além dessa produção privada, que determinem como esses produtos têm que ser produzidos e distribuídos. Eles se defrontam como produtores isolados, privados, separados um do outro. Né? E a produção capitalista se dá sob uma divisão do trabalho de produção de mercadorias, que isola, né, os produtores. A questão é que, nessa comparação uma com a outra, o que elas fazem, né, digamos assim, as mercadorias, elas se conhecem assim, né, e se mostram produto social. Né? Então, o que o Marx mostra no capítulo 1 é o seguinte, é que a generalização das trocas, a generalização da comparação das mercadorias todas umas com as outras, é a base social para que uma mercadoria específica, que vai ser determinada ali pelo próprio processo histórico, se destaque enquanto a expressão social da riqueza da produção de mercadorias. Né? Essa mercadoria que se destaca, que expressa, não é, essa forma social da riqueza, que é o valor, é a mercadoria que vai fazer a função do dinheiro. Né? E ali, então, as mercadorias, portanto, elas têm que ser trocadas, e aí a questão é a seguinte, né? Essa troca simples, uma mercadoria equivale a tanto da outra, o que acontece é que, com a generalização das trocas e comparação entre todas as outras, uma mercadoria assume essa função. Né? Então você não precisa mais comparar todas as mercadorias com todas as mercadorias, você compara direto com o dinheiro. Né? Então você fala, tal coisa R$5, tal coisa R$10. Isso aqui eu tô falando em reais, né? Mas tal coisa tanto de ouro, tal coisa tanto de ouro. Bom, enfim, estou fazendo essa recuperação para entrar aqui nas funções do dinheiro, não apenas a formalidade das funções do dinheiro, mas a substância, né, e o caráter interno do que é o dinheiro, né? O equivalente geral, né, a encarnação do trabalho social, o valor de troca autonomizado, né, o dinheiro. Bom, então, as funções do dinheiro ou a circulação das mercadorias, né, que é inclusive o nome do capítulo, as duas coisas, né? Porque justamente, né, a função do dinheiro é ser a mediação do processo de circulação de mercadorias. Porém, ele não é apenas, por exemplo, um meio de circulação, que é uma das funções do dinheiro. Né? A função primordial do dinheiro é a de ser o quê? Medida de valor. Porque, apesar do valor ser intrínseco às mercadorias, né, ou seja, o trabalho social contido nelas, tá nelas ali, você não tem como pegar esse valor. Né? Você não tem como ligar para uma mercadoria produzida socialmente e falar assim, tem tantas horas de trabalho. Né? Você não consegue, você não sabe isso. O que acontece é que todas essas mercadorias se espelham, né, no quê? Numa mercadoria que, na sua qualidade específica, por exemplo, o ouro, né, é passível de servir de meio de comparação. Então, aqui, por exemplo, a primeira função fundamental do dinheiro é ser medida no valor. A primeira função do ouro é de fornecer ao mundo da mercadoria o material de sua expressão de valor ou de representar os valores das mercadorias como grandezas de mesmo denominador, qualitativamente iguais, quantitativamente comparáveis. Então, na medida que uma mercadoria exerce essa função, ela é medida universal dos valores. Né? Então, essa é a função primordial da mercadoria dinheiro, isso se transforma num padrão de preços e etc. Né? E a outra função específica da mercadoria dinheiro é ser um meio de circulação. E é curioso a gente lembrar que essas coisas entram em competição uma com a outra. Porque a mercadoria como medida dos valores, por exemplo, o ouro, né, a forma específica do ouro em si, ela é importante. Né? Apesar da medida dos valores ser uma medida ideal, né, você fala assim, ideal no seguinte sentido, né? Você tem uma mercadoria qualquer e você diz R$5, né? Esses 5 gramas de ouro.
isso está expressando idealmente o ouro que não está ali, né? Mas é nessa figura material, qualitativa do ouro que ela funciona como medida dos valores. Por exemplo, como meio de circulação, é um inferno você ter que ficar usando ouro o tempo inteiro, né? É um inferno e é, inclusive, impossível. Daí que surge a necessidade, por exemplo, de ter uma moeda. O que é uma moeda? É um signo que representa dada a quantidade, né, daquele metal precioso que serve como dinheiro, né? Então você tem essas duas funções que, inclusive, entram em contradição consigo mesmas, né? E o desenvolvimento do dinheiro e das suas funções depende do próprio processo histórico. Essas são as duas funções principais do dinheiro: medida de valor e meio de circulação. Agora, a outra função, que além de meio de entesouramento, que é uma função que a gente está vendo aqui nesse capítulo, é a função de meio de pagamento, né? O que é o meio de pagamento? É quando esse ciclo de circulação das mercadorias, lá o MD, né? O processo de compra e venda, ele se separa no tempo. Então, a primeira diferença que a circulação de mercadorias coloca, por exemplo, em relação ao escambo... vocês estão me ouvindo ou eu estou travando muito? Estão ouvindo? A primeira diferença que o processo de circulação de mercadorias como um todo coloca, por exemplo, em relação a um escambo direto é a seguinte. Veja, se eu faço um escambo direto e troco, por exemplo, 20 braças de linho por um casaco, ou troco uma garrafa de água por uma Coca-Cola, o que quer que seja, não é? Um escambo direto, você tem o quê? Um valor de uso de um lado, um valor de uso do outro. Uma pessoa quer o outro valor de uso e a outra pessoa quer o valor de uso contrário, né? E eles trocam imediatamente. Quando entra a mediação do dinheiro, esse momento ele se rompe, porque você pode, por exemplo, vender, não é, a sua mercadoria, guardar o seu dinheiro, né? Ou não necessariamente a venda e a compra vão realizar, né, o metabolismo completo, porque aí que está a questão. Por exemplo, para você realizar o metabolismo completo, você tem que não apenas vender a sua mercadoria por dinheiro, mas depois trocar o seu dinheiro por outra mercadoria, né? E aí sim o processo de circulação de mercadorias se realiza. Então aqui já há um afastamento, digamos assim, da imediaticidade da troca do escambo, né? A troca imediata é diferente da troca de circulação de mercadorias. Bom, com o desenvolvimento da circulação de mercadorias, você tem mais um afastamento dessa naturalidade da coisa, que é o fato de que você não precisa necessariamente ter aquela soma em dinheiro em mãos para comprar a mercadoria que você precisa. E isso brota como necessidade do próprio processo de circulação, né? O Marx, lá no capítulo 3 do livro 1, ele dá só um exemplo de uma necessidade que cria o dinheiro como meio de pagamento, que é o fato das mercadorias serem produzidas em tempos diferentes, né? Então, digamos que você tem que produzir uma fruta que tem um certo período de produção específico, determinado pelas condições de produção e pela fase do ano, e a outra mercadoria num outro momento, né? Então, esses tempos diferentes de produção das mercadorias já determinam, né, uma necessidade de que você não precise necessariamente ter o dinheiro em mãos e fazer a troca imediatamente por dinheiro. Daí vem, por exemplo, um dos motivos de haver essa relação entre credor e devedor, né, que gera essa função do dinheiro como meio de pagamento, né? Depois o capital vai colocar um monte de outras necessidades. Por exemplo, para manter o processo de reprodução do capital em movimento, você teria que ter um fundo, né? Você, enquanto capitalista, teria que guardar um fundo, né? Para, por exemplo, se você tem algum problema na reprodução do seu capital, não precisar parar a produção. De repente, você não conseguiu vender uma mercadoria ali, não necessariamente você precisa parar a produção. Você tem um fundo que você pode investir, etc. Ou seja, as funções do capital monetário passam a ser exercidas, né, por uma fração do capital específica, na qual a função de meio de pagamento do dinheiro é fundamental, né? Então, e a última função do dinheiro aqui que ele coloca é a função do dinheiro como dinheiro mundial, né? Que você pode ter as diversas moedas, etc., mas o dinheiro mundial é o ouro, né? No caso, hoje, o dólar mais ou menos cumpre essa função, mas daí é uma outra discussão. De qualquer maneira, não vale entrar nisso aqui, né, porque a gente está falando ainda dos fundamentos. São essas as funções, né, digamos. A origem do dinheiro,
a sua necessidade numa sociedade produtora de mercadorias. O dinheiro é absolutamente necessário, não existe produção de mercadorias generalizada sem dinheiro, não existe voltar ao escambo, né? Como a gente vê, essas funções elas se colocam a partir de necessidades cada vez mais mediadas, né? Cada vez menos preso à imediaticidade natural, cada vez mais mediado, cada vez mais o próprio desenvolvimento do sistema cria novas necessidades, né, que colocam essas funções do dinheiro e as desenvolvem. O dinheiro como meio de pagamento, por exemplo, desenvolveu-se um monte. Tanto que, por exemplo, letras de câmbio funcionam ainda, né, como meio de pagamento. Assim. Então, não sei se ajudou. Não, ajudou muito, sim. Tá, realmente agora daí surgiu a dúvida. Bom, então era isso. Eu precisava desses pressupostos. Tá. A questão é a seguinte: no momento que esses títulos de crédito se autonomizam da dívida originária e passam a circular como meio de pagamento de diferentes relações de compra e venda, eles não assumem também a função de meio de circulação? O que você quer dizer? Mais ou menos, né? Porque a questão aqui é justamente o seguinte, é que, sim, você está dando isso como garantia, né, para fazer essa circulação, mas é que o meio de circulação, especificamente dito, é usar o dinheiro, né, para comprar a mercadoria. Quando você está passando, né, uma dívida para o outro para circular essa mercadoria, no fundo você está usando como meio de pagamento. Né, porque o dinheiro só vai entrar na jogada no vencimento daquilo. Né, e aí sim a relação de compra e venda vai ter sido realizada. Né, eu entendo o que você está colocando. Né, você pode pensar assim, você está usando aquilo... Posso fazer um comentário? Claro, por favor. Porque só... Tá, vai, desculpa. Vai, Matheus. Não, imagina, se você quiser falar antes. Não, depois. Talvez nem precise. Certinho. Então, esse seu ponto é realmente muito importante, porque uma coisa muito, de certa maneira, fundamental ali na exposição do Yuri é compreender bem essas funções do dinheiro e como que o dinheiro, de certa maneira, vai se engendrando e se desenvolvendo ao longo do desenvolvimento do modo de produção capitalista, do sistema de crédito, sistema bancário, etc. Por quê? Porque a primeira forma, a função fundamental do dinheiro é justamente a função de medida de valores. O fato de ele ser o equivalente geral pelo qual todas as demais mercadorias expressam seus próprios valores, se portam seus próprios valores no equivalente universal de valor, que é justamente o dinheiro. E a partir do momento em que o Estado intervém no desenvolvimento do dinheiro, impondo um padrão de preços, o dinheiro finalmente consegue, de certa maneira, se converter em um meio de circulação. Ou seja, essas são as funções mais ou menos elementares. Só que no sistema da produção capitalista, a tendência é que, com o desenvolvimento do sistema de crédito, o dinheiro se converta em meio de pagamento. Ou seja, que a compra e venda estejam temporalmente apartadas uma da outra. Esse é o ponto fundamental. Então, a partir desse momento, o que acontece? O dinheiro tende, de certa maneira, a se desdobrar, a deixar sua função de meio de circulação, sendo substituído, a um primeiro momento, por signos de valor, no caso, papel moeda de curso forçado emitido pelo Estado, e também pelo dinheiro de crédito, que no caso são as letras de câmbio nesse estágio da exposição. Ou seja, esses títulos de valor. Então, o que vai acontecer aí é que o dinheiro vai se converter no meio de pagamento, no sentido que ele só vai intervir no momento, não na alienação da mercadoria, mas justamente para quitar esse saldo que foi contraído no início da operação, né? Enquanto a letra de câmbio vai estar circulando como um meio de circulação. Ou seja, a letra de câmbio está se pondo ali como um meio de circulação e o dinheiro como um meio de pagamento. O que vai acontecer é que, com o desenvolvimento do sistema bancário, o dinheiro também tenderá a ser substituído como um meio de pagamento, em especial pelas notas promissórias, ou melhor, pelas notas bancárias. Então tem aí um desenvolvimento importante, que a letra de câmbio vai assumindo o lugar do dinheiro enquanto meio de circulação, e a nota promissória assume o lugar do dinheiro como meio de pagamento. O que vai acontecer aí? Vai acontecer um momento em que o próprio ouro já não será mais necessário para até a operação de saldo ao final da operação propriamente dita.
Que é o caso que aconteceu hoje, né? Ou melhor, é o desenvolvimento que culminou na situação que a gente está hoje. O ouro já não é mais utilizado nem, de certa maneira, para quitar internacionalmente os saldos entre os países. Não sei se iluminou, mas eu dei um desenvolvimento mais geral ali, de certa maneira, mas é essencialmente isso. Sabe? A letra de câmbio está aparecendo aqui essencialmente como meio de circulação e o dinheiro como meio de pagamento. Então é isso. Isso aí. Perfeito. Não, de fato, o que o Almiro tinha dito, né? Tinha sugerido justamente isso, da nota promissória ali, da letra de câmbio, está servindo como meio de circulação. De fato, eu acho que é isso mesmo, na real. Eu imaginava que ela estava fazendo uma função de meio de pagamento também, mas eu acho que o Matheus deu uma encaminhada melhor do que eu poderia ter dado. Tem alguns artigos do Klaus que são bem elucidativos a respeito disso. Eu posso mandar para vocês também lá no grupo. Legal. Tá bem, obrigado. Imagina, Will. E aí, gente? Mais questões? A Júlia levantou. Não, então, eu acho que eu não entendi isso. Eu também estava, acho que com a mesma dúvida que o Almiro. Então, eu não entendi muito bem, porque o que eu estava entendendo é que esse caráter fictício, assim, por exemplo, das dívidas, dos títulos de dívida, era exatamente porque ele era uma forma de circulação e de pagamento juntos, só que não manifestando dinheiro imediatamente. Por isso que ele era fictício. Eu não entendi. Acho que eu não estou entendendo. Muito bem, eu não entendi isso que vocês estavam falando, essa diferença de meio de circulação e meio de pagamento. O que o Almiro sugeriu é que, porque assim, na função de meio de pagamento, o que alguém faz é emitir uma dívida, certo? Então você compra as mercadorias, você emite uma dívida, ali o dinheiro está fazendo a função de meio de pagamento, porque não tem nenhuma alienação de nada. Tipo, eu enquanto devedor não estou naquele momento alienando nada para receber aquelas mercadorias. O que eu estou fazendo é prometer pagar, né? Nesse caso aqui, o que o Almiro colocou foi o seguinte, veja, mas nesse caso você está alienando alguma coisa. Você está alienando a sua letra de câmbio que você emitiu contra outra pessoa. Portanto, a letra de câmbio estaria fazendo um papel de meio de circulação. Ainda que ali o dinheiro esteja exercendo o papel de meio de pagamento, já que é uma dívida, né? Eu fiquei em dúvida, né? E eu achei que não, que seria apenas um papel de meio de pagamento, apesar de fazer sentido essa colocação. Agora, o Matheus fundamentou e argumentou que sim, né? Que nesse caso, a letra de câmbio está fazendo um papel de meio de circulação. Por quê? Porque o detentor dela está alienando a letra de câmbio, né? Em troca das mercadorias, ao invés de emitir uma dívida sua mesmo, né? Nesse caso aqui, se a gente estiver supondo que essa letra de câmbio vai ser o suficiente para o contrato que ela esteja fazendo, ela não está emitindo dívida nenhuma, né? Ela está só alienando a dívida que ela tem com outra pessoa. Se eu entendi bem, é isso. Exatamente. É isso aí, concordo. Fez sentido, Juliana? Não, entendi. Então é um meio de circulação também, né? Nesse caso, a letra de câmbio está servindo como meio de circulação. Tá. Luciana? Não sei, eu estou tentando fazer aqui algum raciocínio lógico, histórico, para entender alguns pontos. Então, eu só queria falar para ver se eu realmente estou na lógica correta. Porque a gente está numa época, num contexto, em que esses bancos estão emitindo títulos de crédito
que seriam quase que suas próprias moedas. Então, a gente entra numa troca comercial, numa troca que vai envolver esses títulos de crédito de mãos em mãos. Eles vão ser descontados, às vezes, em locais diferentes. Eles circulam tantas vezes que o valor circulado, o valor em si circulado é muito maior do que eles têm em reservas nesses locais, nesses bancos, para descontar esses títulos de crédito, que facilita uma quebradeira. Num caso de uma quebradeira, uma bancarrota, né, desses bancos, houve então uma pressão para o Estado assumir então como prestamista de última instância, para que não houvesse essa quebradeira generalizada, porque ela não seria só dos bancos, mas seria também de toda a atividade produtiva e comercial. Então ele se assume como um prestamista de último prestamista. No caso de ter uma quebra de um banco, ele assume essa dívida e paga, justamente para que não quebre, né, toda a economia do país. E ele tenta, ao mesmo tempo, regular essa atividade, estabelecendo limites de quanto que pode ser descontado ou não no banco com títulos de crédito. Esse percurso que eu estou fazendo, ele está correto? Sim, me parece estar correto. O que ele está colocando é que o Estado está garantindo que essas empresas que fizeram um monte de empréstimos não quebrem. Né? Esse é um assunto complicado, porque desde que, por exemplo... Porque assim, veja, por exemplo, nesse próprio capítulo, tem um momento ali que o Marx comenta, ou Marx ou Engels, né? Comenta sobre a crise bancária da Inglaterra lá de 1847, não é? Em que ele comenta sobre uma lei bancária que tinham feito que limitava as emissões bancárias para além das reservas a 14 milhões de libras. Você lembra disso no texto? Lembro. Exato. E ali o Marx já estava dizendo, né? Era uma ingerência estatal. Isso daí é uma limitação arbitrária. Porque, na prática, o dinheiro de crédito não precisa ser emitido necessariamente com uma limitação das reservas bancárias. O cara poderia, nesse caso é uma decisão política, digamos assim, limitar, né, essa emissão, né? E tem toda uma briga aí dentro, por exemplo, da tradição marxista sobre se o ouro ainda é dinheiro ou se ali quando em 71, quando os Estados Unidos romperam, né, com a necessidade de pagar em ouro, né, os dólares, se o ouro ainda faria essa função, ou se não, ou se o dinheiro teria, digamos assim, se afastado completamente da mercadoria ouro, etc. Então tem toda uma discussão aí, né? Mas o que você fez do percurso que você fez está correto, né? O que o Estado faz por meio do Banco Central, não é? Ele emite dinheiro de crédito. Então, no balancete do Banco Central, o que o Banco Central faz? Ele emite, de um lado, títulos de dívida e do outro ele emite grana. Ou então ele compra do Estado os títulos de dívida, etc. Então, na verdade, toda essa grana que o Banco Central emite, eles fazem lá um mecanismo, que eu não sei direito explicar o mecanismo em si, né? Mas na prática é a emissão de dívida do próprio banco consigo próprio, né? E aí ele usa esse dinheiro que ele tem a prerrogativa de emitir para comprar esses títulos podres e inundar o mercado financeiro de liquidez, né? De dinheiro mesmo, ou vamos desse dinheiro de crédito. Né? Então tá certo, sim. Né? O Estado faz o quê? Ele emite dinheiro de crédito. Ele tem essa prerrogativa, emite esse dinheiro e o utiliza da forma como as políticas ali que eles estiverem fazendo demandarem. Qual que é o limite disso, né? Aí está a questão, porque ele não está criando valor, certo? O valor é criado pelo trabalho, as mercadorias concretas, né, que são produzidas e etc e tal. Então, aí você vai ter, por exemplo, a escola monetarista falando, porra, inflação, 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 mas a inflação não vem. Ou agora está vindo, mas não por causa disso, necessariamente, né? Por outro lado, tem uma inflação aí. Qual a inflação? A inflação dos chamados ativos financeiros, né?
A gente já viu aí quantos gráficos do valor desses ativos completamente descolados da economia real, né? Por quê? Porque isso daí é capital acumulado, né? Que é reinvestido dentro desse sistema de especulação, e como os laços são gigantescos entre todas essas empresas, né? O Estado não pode deixar quebrar, porque senão derrete a economia global inteira. O problema é que ele cria, com isso, mais contradições. Porque se você tem, por exemplo, o Estado garantindo seus investimentos ruins, mais vale isso do que você emprestar dinheiro, por exemplo, para iniciativa privada, correr o risco, etc. e tal. Da economia capitalista só vai se chafurdando nas suas próprias contradições. Né? Sim. Mas você colocou, tá correto, né? Eu acredito. Tá. Matheus, quer comentar? Sim, eu só ia fazer um comentário bem leve, justamente pegando esse gancho na questão da controvérsia sobre, ali na tradição marxista, sobre o dinheiro. Eu não vou entrar aqui especificamente na polêmica se o dinheiro deixou ou não de ser mercadoria, se ele é o ouro ou não hoje, mas uma coisa que, de certa maneira, é consensual e que é importante para a gente aqui, no âmbito do marxismo, é que, hoje, as funções de meio de circulação e meio de pagamento são essencialmente desempenhadas por formas de dinheiro e de crédito. É essencialmente isso. Essas funções deixaram de ser desempenhadas pelo dinheiro e mercadoria, isso já na época do Marx. Essencialmente, hoje, você tem letras de câmbio funcionando como meio de circulação, você vê notas promissórias, notas bancárias funcionando como meio de pagamento, enfim. Ou seja, tanto na circulação propriamente dita, quanto para saldar dívidas enquanto meio de pagamento. É essencialmente isso que é consensual e que é importante para a gente na compreensão. É isso. Que significa o seguinte, né? Você não vai receber ouro pela dívida ou o que quer que seja. Você vai receber a nota bancária do Estado lá, que é dinheiro de crédito. No caso, é o Estado que emite por meio de dívida. Exatamente. E por serem formas de dinheiro de crédito, são equivalentes particulares. Daí, de certa maneira, a incompatibilidade com o conceito de dinheiro, propriamente dito. Que é universal. Exatamente. A imposição do dólar como equivalente mundial é uma posição política. Né? Por quê? Né? Porque a economia americana é a maior economia do mundo. Ainda é hoje, apesar de todos os pesares, ainda é bastante a maior economia do mundo. Claro que as questões hoje estão bem mais complicadas para eles do que estavam 40 anos atrás. Né? E para a gente, pior ainda. Muito bem pontuado. Mas aí, deixa eu ver se eu entendi. A moeda, o real, digamos, nessa última observação de vocês, deixa de ser considerado dinheiro e passa a ser considerado um instrumento de crédito, é isso? Não seria exatamente isso. O real, ele é um padrão de preços. Ele é um padrão monetário. Qual seria a grande diferença? O Marx vai colocar lá no capítulo 3 que existem duas formas de medida do dinheiro. Existe a medida dos valores, que é o equivalente geral, propriamente dito, que caracteriza o equivalente geral, o fato das mercadorias poderem reportar seus próprios valores nele, né, nesse equivalente geral, e também a função de medida de preços, que é uma função que tem a sua gênese histórica, o desempenho do Estado. O que ele faz? Ele vai lá, impõe o real, impõe um determinado padrão de preço, e assim há um rótulo oficial para que o dinheiro circule enquanto real, sob esse padrão de preços. Lá no capítulo 3, o Marx coloca de outra maneira, porque existia, de certa maneira, uma divisão,
do ouro em unidades, subunidades, enfim, etc. Ou seja, você tinha lá uma libra e você tinha diversas subdivisões dessa mesma libra, e todas elas equiproporcionais entre si. Ou seja, o padrão de preços poderia variar, mas o padrão de mensurabilidade entre as unidades de medida do padrão de preço não poderia jamais variar. Por exemplo, R$1 sempre vai ser 10 vezes mais do que 10 centavos. É essencialmente isso, ou seja, o real é um padrão de preços. Essa seria a denominação, a característica do real. E esse preços ele está sustentado no próprio crédito do Estado, porque acho que talvez seja essa a dúvida, né? Se você for lá no Estado e falar assim, no Banco Central, eu tenho R$1 milhão, eu quero meu ouro, né? Você não vai receber ouro, então. Isso não se realiza isso. Né? Por outro lado, como é que o Banco Central emite? Né? É uma operação contábil. Ele emite 1 milhão, ele cria uma dívida de 1 milhão de outro lado. E ele pode fazer isso, por quê? Né? Aí que está a questão, qual que é a base real disso? É a economia real. O que é a base fundamental econômica dos estados? Né? O Estado é a organização de classe da classe dominante. É claro que na luta de classes a gente pode cobrar que o Estado cumpra as funções sociais que o capitalismo não pode fazer porque ele cinge as pessoas e indivíduos com interesses antagônicos. Tá. E aí o Estado pode cumprir funções sociais, né? A gente pode lutar porque o Estado, por exemplo, o salário mínimo, o que quer que seja, né? Ele regula essas relações sociais e a classe trabalhadora tem uma certa margem de manobra, dependendo das circunstâncias históricas, etc. Bom, mas a base fundamental, então, do Estado enquanto organização da classe dominante, né, da classe burguesa, é o quê? É o controle dessa classe burguesa sobre a terra e a força de trabalho daquela região. Não é? Essa que é a base fundamental econômica do Estado. Né? E por que o Estado, portanto, pode emitir esse dinheiro de crédito e etc. Né? E quais são as limitações? É a reprodução do capital no interior daquele país. Né? Por isso que o Estado americano tem todas essas prerrogativas, porque é a maior economia capitalista do mundo. O Brasil, por outro lado, já tem problemas bem maiores. Né? Por que se fala tanto do tal do risco fiscal? Porque se você é um investidor estrangeiro que tem um monte de capital aí nessas formas fictícias, que são formas puramente monetárias, qualquer, por exemplo, a inflação come a sua riqueza. Sabe? Se você fica com medo, por exemplo, da inflação por causa do Estado emitindo, o que quer que seja, né? Se o valor do dinheiro cai em 2, a sua riqueza cai em 2, 2 vezes. Né? Você tem ali, etc. Então, se o Estado brasileiro, por exemplo, quiser fazer política industrial e etc., e não sei o quê, né, e sai emitindo e enfrenta o sistema bancário sem fechar a conta de capitais, você tem uma imensa fuga de capitais no Brasil e explode a moeda brasileira. Porque ela depende dessa cotação em dólar, que depende dos fluxos de capitais, etc. E tal. Então, as oportunidades, né, de trabalhar com a política econômica, com a política monetária, etc., de emitir esse dinheiro de crédito, né, elas são limitadas a depender do país que você está, etc. E tal. Né? Que na prática, né, pelo menos os keynesianos falam, que o Estado não se, ele diz, né, não se financia por meio do imposto. O que o imposto faz é uma questão de política. É isso que eles falam. Por quê? Porque na prática, de fato, o Estado emite por meio de dívida. Né? Agora, se ele emite menos do que ele cobra, ele não precisa fazer dívida. Na prática, se ele emite menos do que ele cobra, o que ele está fazendo é retirando dinheiro da economia. Só que aí a gente sabe, né? Ele não retira dinheiro da economia e guarda no cofre. Ele retira dinheiro da economia e transfere para os rentistas. Não sei, a gente está saindo tanto, né? Mas é que também complexo de pegar, e eu acho que tá boa a discussão. Eu só tô indo mais longe aqui no tema para talvez situar um pouco a questão. Não sei se ajudou aí, Almir. Eu também estou achando excepcional o caminho da discussão, inclusive esse ponto é muito levantado nas discussões contemporâneas, o pessoal lá enfim, os teóricos mais vinculados à MMT, eles dizem, olha, não tem como um Estado quebrar em moeda própria.
Qual que é a lógica disso? Porque eles emitem a sua própria moeda. Ou seja, se eles emitem sua própria moeda, eles não podem quebrar. E realmente, em certa medida, faz sentido mesmo, porque se o dinheiro, ou melhor, se o Estado emite em reais e possui as suas dívidas em reais, não há realmente o mínimo sentido de se dizer que o Estado pode falir em reais. Ele não pode. Só que a moeda é um signo de valor. Essa é uma das funções, uma das representações, de certa maneira, conceituais que o Marx vai colocar lá no capítulo 3. O papel moeda de curso forçado é um signo de valor que é posto em circulação pelo Estado a fim de substituir a mercadoria dinheiro. Só que ele é um símbolo de riqueza, ele é um símbolo que representa o valor que é produzido pela economia real. Então é por isso que a gente tem, ao longo da história econômica brasileira, especialmente, diversas crises de balanço de pagamentos que foram implodidas, em especial quando o Estado ia lá e praticava uma política monetária expansionista. Porque os investidores olhavam, de certa maneira, com um certo receio para o que estava acontecendo dentro do país, levando em consideração a política monetária do país, e, independentemente de qual seria o efeito da política monetária sobre a inflação ou não, eles, em temendo esse risco da inflação, mandavam seus capitais para fora, implodiam numa crise de planos de pagamentos, e com isso acabava, de certa maneira, havendo uma manifestação, ou melhor, uma implosão da inflação dentro da economia brasileira, justamente porque você depreciava o câmbio, né, dada essa crise de balanço de pagamentos, e consequentemente acabava colocando um país numa situação de déficit de balanço de pagamentos, ou seja, de aumento da demanda de moeda estrangeira em relação à oferta. Então, são esses alguns casos que a gente pode pegar, levando em consideração a história da economia brasileira, que perdura até hoje, né? Enfim, é uma discussão bem ampla, a gente está, de certa maneira, indo muito além do limite do capítulo, mas é uma discussão, ao meu ver, bastante produtiva, porque a gente está tratando. Matheus, deixa eu ver se eu entendi. Então, quer dizer que se eu tenho, por exemplo, uma política monetária de expansionista, não é necessariamente isso, de acordo com essa visão que tu colocaste, que causaria inflação, mas seria toda a especulação que existe, toda a especulação, não só a especulação financeira, mas a especulação da situação política de um determinado país, que é o que pode gerar, nesse caso de expansão da base monetária, gerar a inflação. É isso? É por aí mesmo, é exatamente isso. A visão de que a expansão da oferta de moeda é o que causa a inflação é uma interpretação de viés monetarista, essencialmente liberal. Ela possui no fator determinante do aumento do nível de preços numa economia o aumento da oferta de dinheiro. Só que o que o Marx vai dizer ali ao longo dos capítulos dessa seção é que essa lógica é completamente invertida. Não é a oferta de dinheiro que causa o aumento de preços, a inflação. É o contrário, é o aumento de preços, é a inflação que causa o aumento de dinheiro. É essencialmente essa inversão. Por isso que o que está causando essencialmente a inflação, pelo menos no meu ponto de vista, nesses casos, a economia brasileira é essencialmente a fuga de capitais. Porque a fuga de capitais implica numa crise de balanço de pagamentos de tal maneira que o valor da moeda brasileira cai em relação aos demais, ou seja, se expressa em depreciação cambial. E na medida que se expressa em depreciação cambial, as importações que o país tem de fazer necessariamente encarecem. E esses preços acabam sendo repassados aos empresários nacionais, que têm necessariamente a aumentar também os seus preços. Ou seja, a inflação interna do país sendo causada essencialmente por essa crise de balanço de pagamentos e por esse encarecimento das importações que são essenciais para o país, em especial matérias-primas, insumos, enfim, que acabam encarecendo os componentes constituintes do capital constante. Entendi, Matheus. Tem até uma questão que, não sei, tentando trazer mais para uma realidade mais concreta, mas não contemporânea, concreta, que está um pouco mais próxima da gente, até porque às vezes ganha um nível de abstração muito grande, né? Mas pegando essa época que a gente está vivendo na pandemia, teve uma grande discussão em relação a imprimir dinheiro para poder dar auxílio emergencial às pessoas, né? Então, essa é uma discussão que ainda tem, inclusive o auxílio diminuiu muito por conta disso.
E a principal argumentação seria o aumento da inflação, justamente por você estar imprimindo mais moeda, ou então por você estar gerando, que há a prerrogativa de você gerar dívida pública nesse tipo de caso, né? Que tem a previsão em lei. E o que a gente observa, na realidade, não é um acréscimo, não é um aumento da inflação por conta de expansão de base monetária. O que a gente percebe, até porque não teve, né? Não teve de maneira que pudesse gerar alguma consequência significativa para a gente sentir. O que a gente observou, na realidade, foi o aumento dos preços. A inflação acabou sendo criada por meio dos preços, mas não os preços qualquer, os preços que são administrados pelo próprio governo. Tipo, o gás de cozinha, o aumento que está, ele aumenta uma cadeia, uma rede produtiva gigantesca, né? O preço do combustível, eu estou aqui em Florianópolis, né? Ele dobrou, assim, ele dobrou. Então, você tem toda uma consequência na cadeia, na lógica de distribuição e comércio e cadeia produtiva por relação ao aumento dos combustíveis, mas que são preços também que são administrados, né, em certa medida. Já cairia por baixo, né, essa lógica de que o aumento da base monetária causaria inflação, sendo que ela já está sendo causada. É uma boa colocação da Luciana. É excelente mesmo. Quero comentar a respeito disso que você falou, Luciano, que eu acho que é um assunto importante para a gente que está aqui, né? Eu vou talvez dar um pouco minha opinião. Veja, em que medida, por exemplo, a emissão de moeda ou do padrão de preço tal, a emissão de moeda poderia causar uma inflação, né? Porque aí tem um problema, por exemplo, da economia burguesa, que é o seguinte: qualquer aumento de preço eles chamam de inflação. Mas o aumento de preço tem causas muito distintas. O aumento de preço não é uma coisa que acontece e tem sempre a mesma causa. Primeiro que são um monte de determinações atuando ao mesmo tempo. E o aumento a variação dos preços é um resultado sintético desse monte de determinações, né? Não de uma coisa só. Mas em que medida, por exemplo, a emissão poderia causar uma inflação? No seguinte sentido: se você emite para além da capacidade de produção da economia, e você cria artificialmente uma demanda acima da capacidade de produção da economia, né, aí você poderia causar uma inflação do que eles chamam de inflação de demanda, né, que seria justamente isso. O aumento da demanda inflada artificialmente pela emissão do Estado, não é, para além das capacidades de produção da economia, levaria esses produtores a elevarem os preços na ponta, né, o que poderia causar uma inflação como um todo. Na minha opinião, não é disso que se trata, né? Eles não querem que se emita moeda por um motivo muito simples. Porque quanto mais, se a gente for olhar ali, por exemplo, o capítulo 23 do livro 1 do Capital, a Lei Geral da Acumulação Capitalista, vocês me avisem se a minha câmera estiver dando problema, é que eu me sinto melhor de falar com vocês aparecendo na câmera. Não, mas tá de boa, tá de boa. Então tá. Se a gente for ver lá na Lei Geral da Acumulação Capitalista, o que está por trás da regulação, por exemplo, dos salários? Lembrando que os lucros são determinados em larga medida pela luta pelo rebaixamento dos salários, né? É o Exército Industrial de Reserva. Justamente essa população desempregada que força o rebaixamento salarial, né, a partir do qual o grande capital levar as suas taxas de lucro. Então, não é interessante para essa gente que tem uma massa bilionária de capital numa forma puramente monetária, correr o risco, de um lado, do lado da produção, de um aumento de salário, porque, veja, se você fornece por meio do Estado uma garantia de vida minimamente decente sem precisar trabalhar, você na prática está instituindo um salário mínimo. Porque uma pessoa não vai trabalhar por menos do que isso, né? Então, se você dá um mínimo de chance de vida para essas pessoas, que não seja uma miséria completa, que nem é esses R$600, você institui um salário mínimo, né? E isso, do ponto de vista da produção, eleva os salários, o que, do ponto de vista do capital, é ruim, né? Do outro lado, eles realmente têm muitos deles têm mesmo esse medo de que pode causar uma inflação, etc. e tal, né? E essa inflação, pelo processo de demanda, que seria um absurdo, porque a economia brasileira está destruída, a capacidade ociosa é gigantesca. Essa inflação que poderia ocorrer de demanda
diminuiria justamente o valor da nossa moeda e ainda por cima poderia descarrilhar uma fuga de capitais que, por rebaixar o câmbio, diminuiria ainda mais o valor. Então, se você é um investidor estrangeiro, ou mesmo brasileiro, que está sempre querendo trocar as coisas em dólares, e tem esse risco, né, de queimar essa sua riqueza monetária, você vai ser contra isso. Né? Agora, eles não são contra que o Banco Central dê todas as benesses possíveis para esses fundos de investimento e os bancos, né? Os trilhões que eles emitem. Então, tem esse aspecto. Né? Do ponto de vista da inflação que a gente está assistindo e das suas causas, vou falar das duas coisas. Uma dos preços administrados, que tem a ver também com a inflação de maneira geral, por exemplo, dos chamados commodities, né? Que estão aí bombando nos preços, os preços mais altos aí dos últimos anos, mas talvez assim, mais altos da história de medição aí do índice, né? A questão dos preços administrados. Essas empresas, elas não são 100% estatais. Apesar do Estado ter o controle sobre elas ainda, e nem de todas, talvez nem de todas, mas dessas que a gente está tratando, elas são empresas que têm capital aberto em alguma medida, né? Ou seja, tem acionistas privados. Né? E qual que é o interesse do acionista privado? Não é o bem-estar da população. Não, o interesse do acionista privado é o lucro, né? O maior lucro possível. Então, mas tudo bem, beleza. Mas até aí, eles não podem simplesmente elevar os preços o máximo possível só para ter os maiores lucros. Por quê? Porque teria que ter concorrência, etc. e tal. Bom, primeiro, se eles são acionistas de uma empresa em que tem monopólio do Estado, daí eles já ganham uma chance de elevar os preços a rodo, né, de qualquer maneira. Mas não é nem exatamente isso que está acontecendo. O que eles fazem, por exemplo, na questão da Petrobras, é instituir o que eles chamam de paridade dos preços internacionais lá. Né? O que significa isso? Significa que eles estão vendendo de acordo com os preços do mercado mundial. Né? E por quê? Porque a produção hoje ela está mundializada e a concorrência está mundializada. Então o preço de produção ele não é um preço de produção apenas nacional. Então, é assim que eu vejo a coisa. Ele é um preço de produção que está determinado pelo mercado mundial. Não é? Então esses preços no mercado mundial estão elevadíssimos e eles são medidos em dólares, né? O que fica ainda mais caro para a gente quando faz a conversão. Né? Então, o que eles estão fazendo é vender como se fosse uma empresa privada vendendo pelo preço de produção que está colocado. Né? E por que esses preços de produção, por exemplo, das commodities ou do gás e etc., estão tão elevados? Me parece que é porque a pandemia, aí nesse caso a pandemia teve um efeito disruptivo grande no que eles chamam cadeias mundiais de valor. Porque a produção está mundializada, não só no sentido da concorrência está mundializado, mas no sentido de que os próprios processos produtivos ocorrem em vários lugares do mundo, né? E aí com os lockdowns e etc. e tal, a própria indústria, várias indústrias, estão com dificuldade de acompanhar a demanda que está ocorrendo agora com o período de recuperação econômica. A gente tem que ver se essa recuperação econômica é a longo prazo ou não é, ou se é um tiro curto, né? Mas então essa disrupção das cadeias produtivas, aliadas a uma certa recuperação econômica advinda da abertura da economia, leva que pressionem esses preços para cima. Na base, por exemplo, inclusive do aumento dos preços administrados, que não estão fazendo mais do que seguindo os preços internacionais. Bom, eu acho que tratou das questões que você colocou, dessas inflações específicas e tal. É bom lembrar que quando o pessoal fala do PIB ou das commodities, etc., ao contrário do que muita gente da esquerda diz, que reduz, por exemplo, o período do PT apenas à elevação dos preços da commodity, as commodities estão bombando e a economia brasileira está destruída, porque ela é só um dos aspectos, e em larga medida quem ganha com isso são os especuladores e os vendedores dessas commodities. Né? O Estado não cobra muito imposto em cima disso, pelo menos até onde eu sei, e o dinheiro que, por exemplo, poderia fluir para os bancos por essa venda, né? Já que a taxa de juros está sendo elevada, a Selic está em quanto agora? 4 e pouco e tal, né? Em larga medida o Estado cobre isso, o que eles chamam de política monetária, etc. Bom, eu estou indo um pouco longe. A última coisa que eu queria comentar a respeito é da taxa de câmbio, né? O que expressa a taxa de câmbio? É uma comparação do trabalho
né? E isso o Estado tem alguma medida, um poder de atuar sobre, mas também está determinado pelos fluxos de capitais. A taxa de câmbio expressa a equiparação dos diferentes trabalhos nacionais, né? Então, uma taxa de câmbio desvalorizada significa que o trabalho do trabalhador brasileiro, ou o trabalho realizado no Brasil, né, que gera valor medido em padrão de preços de reais, ele é um trabalho que, do ponto de vista da economia global, é um trabalho menos intensivo, é um trabalho que gera menos valor, né? 1 hora de trabalho do trabalhador americano gera 5 vezes mais valor do que o trabalho brasileiro, quando você faz essa equiparação, né? Então, essa inflação de preços por causa do câmbio, né, se dá justamente na medida em que você tem necessidade do comércio mundial, né, e se o trabalho aqui está valendo menos, na troca, né, os custos de produção aumentam. E por isso que a desvalorização cambial, por causa de fuga de capital, por exemplo, pode rebater, né, numa inflação de preços pelo aumento do custo de produção. Agora, numa economia destruída como a economia brasileira, os próprios produtores ou capitalistas não podem elevar o preço arbitrariamente, a depender dos ramos, porque depois não vai encontrar demanda para isso. Depende do ramo também. Depende do ramo. Ramo que depende do consumo dos trabalhadores está fudido. Agora, ramo que depende do consumo dos capitalistas está abrindo loja, né? Enfim, não sei se... Acho que tu caminhou e foi para mais além, né? Acho que eu estou tentando colocar tudo numa linha meio lógica, então, tipo, eu vou fazendo meio que um processo quase que didático, né, para conseguir interpretar. Porque eu estava lendo a questão da moradia, que é uma das respostas que o Engels dá naquela revista, acho que é Volksstadt, da alemã, que acho que é do trabalhador. E uma das coisas que ele vai criticar é um autor que publica nessa mesma revista, e ele vai trazer uma ideia quase que prudoniana sobre o que melhoraria a qualidade de vida dos trabalhadores, seria o fato deles terem uma propriedade, uma residência e uma hortinha, que é uma coisa fofa, bonita de imaginar, né? Todo mundo ter sua casa e sua hortinha, muito legal. Só que ele taca o pau, né? E assim, com a elegância e o humor dele. E qual é o eixo que ele pega? Que na medida, acho que da propriedade vai muito mais além, mas da horta em si, que ele coloca, e são vários pontos, ele coloca que, na realidade, o fato do trabalhador conseguir gerar o seu próprio alimento na sua hortinha, desobriga aquele capitalista que contrata ele como força de trabalho a ter que pagar um salário que proporcione ele complementação de renda para a sua subsistência. Então, se eu tenho a minha horta, de modo geral, o capitalista pode me pagar menos em termos de salário, porque eu consigo produzir aquilo no meu próprio quintal. Então, pegando essa ideia, que é um recorte muito pequeno dessa ideia geral, dessa resposta que o Engels faz, né? Então, eu pensei justamente nisso. A gente passa por um momento, que é o momento que a gente tem esses preços que estão incorporados numa economia global, que eles vão trabalhar, que justamente a gente vai ver esse aumento, por exemplo, do combustível para a gente, que é um preço que um aumento que a gente nunca viu antes, porque ele está equiparado aos preços globais, internacionalizados. Então a gente não tem acesso, isso aumenta o transporte, aumenta o ônibus, aumenta o metrô, enfim, quem tem acesso ao metrô, né, que eu não tenho. Então, obrigaria, querendo ou não, por uma questão de necessidade básica, a aumentar o meu salário. Então, aumentaria uma pressão dos trabalhadores por aumento salarial, para manter a mínima condição de subsistência, né, uma condição só digna de vida. Por outro lado, se a gente tem uma emissão maior, de uma expansão da base monetária, especialmente, aí volta a bater nessa questão aqui, porque ela é muito contemporânea e muito concreta, com o auxílio emergencial, num contexto que a gente está, dando oportunidade para que essas pessoas tenham essa complementação de renda, eu diminuo a pressão, então, sobre os capitalistas pelo aumento salarial. Então, olhando do ponto de vista burguês, seria bom, então, a questão do auxílio emergencial. É que a pressão sobre os capitalistas, quem faz é a classe trabalhadora organizada. O capitalista não está muito aí se você vai ficar subnutrido ou se você não vai conseguir usar as mesmas coisas que você usava antes. Um capitalista particular pode sentir isso no bolso porque ele vende os produtos que você comprava e aí a demanda dele cai. Um capitalista particular. Mas a classe em si não vai lutar por isso porque ela não sente essa pressão. Ela sente essa pressão se a classe trabalhadora for para a rua, fizer greve geral e falar assim, ou vocês aumentam o salário, me dá aí o auxílio emergencial e a vacina e a gente para tudo, ou senão a gente para tudo e a gente
vai para cima. Né? Então, a luta política é a pressão de fato. Sim, tá certo. De outro modo, eles não vão sentir. Tá Pelo certo. contrário. Tem uma lógica, mas não é só uma questão de lógica, é uma questão de luta política também, né? De enfrentamento. E a classe trabalhadora brasileira está inteiramente atomizada, porque, bom, tivemos um projeto de esquerda, entre aspas, né? Um projeto que as organizações de classe entraram, na verdade, num projeto social-democrata burguês que faliu. Uhum. Não se constrói organizações de classe de novo em 2 anos. É um processo de décadas que a gente vai ter que lutar para reconstruir a organização de classe com uma perspectiva revolucionária. E hoje, agora, a gente está em meio a uma crise gigantesca, né, em que na crise, né, o poder de barganha do trabalhador já diminui, e com a classe trabalhadora e suas organizações atomizadas, destruídas, né, tomadas por lideranças que foram constituídas nessa época de conciliação que foi pro saco. Né? Então, do ponto de vista político, tá difícil pra cacete. Né? Sim. Bom, eu não vou comentar mais não, que o Henry levantou a mão, deixar ele falar aqui. Beleza. Obrigada, viu? Oi, gente, boa noite. Na verdade, é um comentário, o que eu ia dizer já foi bastante contemplado aí no debate de vocês, mas só para ilustrar a questão aí do petróleo, né, que o Yuri trouxe, a Petrobras, no relatório de março, ela anunciou que extrai o barril de petróleo a menos de $5 o barril, né, no pré-sal. Mas em março a cotação estava a $60, a cotação internacional. E aí a gente olha isso que vocês falaram, né? A venda do petróleo, tanto no mercado internacional quanto no mercado interno, pela cotação internacional. E aí a gente vai para a disposição acionária da Petrobras, né? A gente olha que boa parte dos acionistas são da Bolsa de São Paulo e uma parte da Bolsa de Valores de Nova York. Tá? O governo tem uma margem, né, para negociar ali, mas enfim, nesse governo é um governo totalmente pró-capital. O governo anterior havia ali pela característica de conciliação, havia uma mediação e tal, então não era nem tanto no preço, digamos assim, internacional para o mercado interno, havia uma certa proteção, mas ainda assim não era o ideal, né? Mas agora não. Então largou, quem decide a cotação são os acionistas, né? Que decidem o preço. E aí, mas enfim, era só para ilustrar. Eu gosto muito. Eu sei que vocês preferem se ater ao texto, mas até pela minha formação, tal, eu prefiro trabalhar com esses exemplos, assim, com a coisa do cotidiano e tal. Então, legal, muito boa a aula de hoje, assim, tá bem legal ouvir vocês. Obrigado. Valeu, eu que agradeço seu comentário, riquíssimo a gente ter esses dados. É sempre bom quando a gente pode entrar nesses assuntos, né? Que é sempre importante a gente ter a base também. Mas conforme a gente vai se desenvolvendo, por exemplo, eu caí, né? A gente ligar essa questão que você colocou ao que a gente está aprendendo aqui, né? O que você está colocando? A Petrobras está tendo super lucros. O que são esses super lucros? É o mais valor extraordinário, é o lucro extraordinário de vender a um preço de produção que é acima, para ela, da taxa, a taxa de lucro média do setor, o preço que dá a taxa de lucro média do setor, para a Petrobras é um preço que dá uma taxa de lucro acima da média. Então a Petrobras está oferindo super lucros na concorrência, não é? E qual que é e aí esses capitalistas, eles têm o melhor do mundo. Por que o melhor dos mundos? Porque, pelo outro lado, a Petrobras não tem concorrência, porque é um monopólio. Então, eles têm um monopólio e a capacidade de vender os preços, né, a um preço de produção que os dá super lucros. Né? E a gente está entendendo isso, essa questão, agora que a gente já, por exemplo, acumulou uma certa base, a gente pode discutir essas questões nesses termos. Né? Então, super interessante você ter colocado a questão. E do ponto de vista, por exemplo, do que o Estado faz ou deixa de fazer com a empresa, tem a ver justamente com a configuração de classes que dá o teor do Estado. Né? Então, por que o Estado, por exemplo, venderia abaixo? Não seria apenas, por exemplo, para ter uma conciliação. Poderia fazer para ter uma conciliação de classe, né? Mas se você tivesse, como já teve no Brasil, e hoje em dia é uma farsa, mas um projeto desenvolvimentista poderia querer rebaixar esses preços justamente para diminuir os custos de produção, não tanto para
para que as pessoas consumissem mais barato, mas para aumentar as margens de lucro do capital que depende do petróleo, né? E dos combustíveis e etc. e tal. Mas o projeto que está aí, porque a classe dominante brasileira não é uma classe dominante mais, que é um projeto nacional de desenvolvimento, etc., é uma classe dominante, né, rentista, digamos assim, uma classe dominante que é o agro, não é? E algumas grandes indústrias e os banqueiros, né? Então, para eles, tanto faz, tanto fez, na verdade, o melhor dos mundos é esse, é o monopólio interno com venda do preço internacional. Esse exemplo que você trouxe é riquíssimo. Inclusive, esses exemplos trazem a uma sugestão que eu e Yuri estávamos pensando já há alguns dias e que a gente pensou de repassar para vocês. A gente fazer, de certa maneira, não exatamente uma reformulação nos próximos encontros, mas alterar de tal maneira da gente incluir um capítulo que, ao nosso entender, é muito importante para a gente justamente conseguir dialogar com esses exemplos concretos, a questão da formação dos preços de produção, no capítulo 10, né? Foi um capítulo que a gente comentou muito brevemente ali, em conjunto com o capítulo 9, mas que seria a nossa avaliação bastante importante a gente colocar ali. Inclusive, a gente estava pensando de fazer esse capítulo 10 o próximo encontro. Claro, tendo em vista aqui a totalidade, os capítulos 8, 9 e 10. Não sei se vocês estão de acordo, o que vocês pensam a respeito. Porque os capítulos 8, 9 e 10, se a gente lembrar, são justamente esses capítulos do preço de produção e tal, né? E o capítulo 10 é o capítulo que o Marx vai falar do efeito da oferta e da demanda sobre os preços. Que, de certa maneira, é uma coisa que quem nunca leu o Marx fala que Marx não falava disso, né? É um absurdo, né? Fala disso o tempo inteiro, mas ali naquele capítulo específico. Então, esse é um capítulo interessante da gente ler, e a gente reformularia. A gente tem mais 3 encontros, né? A gente reformularia esses 3 encontros. Talvez desse para fazer, na próxima semana, um capítulo que estaria combinado, que é a partes constitutivas do capital bancário, que foi o capítulo que o Almiro leu, porque eu acho que é um capítulo interessante. E daí a gente faz o capítulo 10 na outra semana, e na última semana a gente dá uma analisada, eu e o Matheus, e sugere a leitura da última semana. Eu estava pensando na gente ler, talvez, os últimos capítulos do livro. Que o Marx fala da concorrência, da forma trinitária, das relações de produção e distribuição. No último capítulo são as classes, infelizmente ele morreu e não deixou escrito, mas talvez fosse interessante. De qualquer maneira, a gente está pensando em fazer essa reformulação, mas eu acho que a gente altera ali no site e manda um e-mail para vocês, manda no grupo, etc., e avisa qual que é. Mas pelo que eu tô vendo legal, aqui, sim. A gente talvez teria mais 4 encontros, né? Não 3, 4. Porque acho que a gente está atrasado, não teve um feriado, né? Sim, e a Daiane me solicitou, por razões burocráticas, a gente encerrasse no dia 1 mesmo. Aí teria um encontro a menos. Mas como a gente estava pensando já em reformular as leituras, vai sem tanto prejuízo, assim, né? Esses capítulos, foi o que eu falei, assim, a gente não consegue ler todos os capítulos aqui. Tem a renda da terra, tem muita coisa importante ainda no livro. Eu indico e incentivo vocês a lerem, e, inclusive, na medida que tenhamos algum contato, vocês podem procurar a gente para tirar alguma dúvida, ou ter alguma conversa, etc. A gente não vai conseguir ler tudo aqui, então, ia para reformular, pegar algumas coisas mais específicas aí para a gente terminar o curso, né? Bom, seria isso, a gente teria mais 3 encontros. Tá. A renda da terra, acho que vocês vão ter agora nesse outro semestre, acho que vai ter uma discussão, né? Um grupo de discussão só sobre a renda da terra, se eu não me engano. Eu tô torcendo que sim, porque eu quero fazer esse como estudante. Eu também, quando eu li o livro 13, também foi uma parte muito difícil, assim, também gostaria de fazer. Espero que sim. Então tá, gente, olha, a gente se compromete a enviar para vocês um e-mail aí, um aviso com o cronograma final, tá? A princípio, para quem estiver aqui, eu acho que a gente mantém para a semana que vem as partes constitutivas do capital bancário, eu acho que é um capítulo interessante da gente ler e discutir. Mas a princípio, assim, eu não sei, tá? Eu tô só comentando. A gente vai mandar um e-mail para vocês, acho que ainda
essa semana, para não demorar muito, né? E já com o calendário correto da discussão, eu vou discutir com o Matheus aqui, a gente discute hoje e amanhã, e entra em contato aí com vocês, e a gente tem mais 3 encontros e encerra. Mas por hoje, assim, estamos encerrados, mas a gente ainda tem mais 3 encontros. Beleza, valeu, gente. Boa noite. Obrigado, boa noite. Valeu. Boa noite.